E aí, galera, beleza? Ó, nós aqui outra vez com muito conteúdo bacana e ó, se liga que hoje temos estreia por aqui, porque não tem pandemia que segure esse programa, tá certo? Então, saca só o que tem no Reclame de hoje. No quadro Content Creators, você vai assistir a segunda parte de uma matéria linda com o mestre Marcelo Tais. Temos dicas de leitura por aqui, com o Eco Moliterno da Accenture Interactive. E a estreia da nossa série Novos Formatos. Agora você vai ver a segunda parte da entrevista que eu fiz com o Marcelo Tais. Um bate-papo super legal que a gente teve antes dessa quarentena começar. Vamos ver? Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. O Marcelo Tais está há muitos anos na televisão brasileira e a gente conhece bem a sua trajetória. Mas o que nem todo mundo sabe é que nem sempre ele foi da comunicação. Vamos entender um pouco melhor o começo dessa carreira de sucesso e, claro, é impossível falar com ele sem falar sobre o universo digital. E, finalmente, qual é a veia jornalística de um profissional tão diverso? O Tais conta pra gente detalhes das suas influências e muito mais. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Gente, aliás, o Marcelo, fez engenharia civil na Politécnica da USP. Gênio, já acho gênio. Já que ele faz engenharia, pra mim é gênio. Na Politécnica é... É legal. E por que isso? E você pulou da engenharia pra comunicação diretamente ali, né? Foi um... O que você não encontrou na engenharia que você encontrou na comunicação? Na verdade, o que eu encontrei na engenharia, eu encontrei a comunicação na engenharia. Interessante. Num jornal de humor que tinha lá. E me diverti muito fazendo o jornal com os colegas. E falei, nossa, eu acho que eu gosto disso, né? E passei alguns anos na Poli fazendo esse jornal, que ainda existe, é um jornal muito divertido. E aí descobri que eu poderia fazer aquilo profissionalmente. Aí fiz a ECA também, Escola de Comunicação e Artes da USP. E caí na vida muito cedo, né? Ainda estava estudando e comecei a trabalhar com televisão. Tá gravando, Rodolfo? Muito bem, senhores telespectadores. Carioca, do Tupi Carioca. A gente virou mídia, né? Todos os influenciadores, de certa maneira, são mídias para as marcas, para os produtos e serviços. Entrando nesse assunto direto, você já fez vários comerciais. Você foi garoto propaganda de algumas marcas. Eu comecei fazendo comercial. Pois é, que legal. Meu primeiro trabalho, eu estava na Poli, fazendo escola de teatro, Escola Macunaíma. E eu lembro que o meu professor, que se chamava Marcelo, um grande professor de teatro, falou, garoto, você quer mesmo fazer teatro ou você está aqui enrolando, né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque tem um teste de publicidade que eu acho que é para você, que se você fizer o teste, você vai pegar. E eu peguei mesmo, era um comercial de Que Bom, com a Lídia Bronde, que era assim, a estrela da época, foi bem legal. Você está em praticamente todas, né, as mídias sociais aí, Twitter, Instagram, o próprio YouTube que você usa aí, divinamente bem, adoro os seus canais, que são alguns. E, inclusive, tem o Ernesto Varela, tem um canal próprio, gente, tem que ver que é muito bom. A senhora é comunista? Eu sou comunista? Por que os jockeys são baixinhos? Por quê? Senhor Nabi, o senhor é brasileiro? O que é mais importante do que Copa do Mundo? Hoje, como é que você vê as redes sociais? Elas ainda continuam com um papel de relacionamento com o outro ou elas viraram pura e meramente propaganda? Elas hoje são várias coisas, né? Elas surgiram e começamos a usar muito espontaneamente e agora elas são bem mais complexas e tudo mais. Algumas têm grandes audiências, né? Viraram verdadeiros veículos de massa mesmo. E tem todo tipo de experiência, digamos assim.
Tem desde manicures, ou mesmo eu vi um quiosque de praia que tem um belo Instagram e que ele tem uma mídia, né? No meu caso, como eu entrei muito cedo, o meu Twitter é de 2007, então são 12 anos já no Twitter e quase 10 milhões de seguidores. Então, eu tive esse crescimento muito orgânico, né? Ao longo do tempo e junto com projetos de televisão. E aí teve um marco na minha vida profissional que foi uma matéria em 2009 do Wall Street Journal. Que quando você sai num jornal, enfim, aqui no Brasil e tal, já é muito legal. Quando você sai no Wall Street Journal e a notícia era de que eu teria sido o primeiro influenciador a ter uma marca associando ao meu Twitter, que naquela época era a Telefônica, que patrocinou o Twitter. Nós fizemos um contrato muito legal de produção de conteúdo. E foi um choque para mim e também, enfim, para o que estava ao redor. Assim, nossa, você saiu no Wall Street Journal e o seu Twitter agora é pago, como é que é isso e tal. Eu lembro que na época foi assim uma grande novidade. E aquilo fez eu valorizar mais os tweets da minha audiência. Eu comecei a guardar esses tweets. Comecei a jogar num pacotinho dentro do computador e estudar, fazer uma leitura, né, desses dados que hoje, enfim, virou inclusive uma palestra. Eu mostro como que eu estruturei a forma de comunicação. Para mim, eu considero Thais de verdade. Eu não estou aqui porque eu estou na sua frente falando, não. Mas eu sempre disse isso. Eu acho você um dos comunicadores. Eu acho que hoje é o mais completo dos comunicadores. Porque você é um cara que fala absolutamente sobre tudo. Saúde, educação, esporte, comunicação, enfim. Como é que você consegue isso? Porque não é fácil. A gente, como comunicador, sempre acaba se especializando mais em alguma área, falando mais especificamente sobre alguma coisa, e você consegue ter essa versatilidade, falar um pouco sobre tudo e com muita propriedade. Olha, é que a minha área, ela é específica, eu descobri isso recentemente. A minha área é educação, sabe? E na educação, algumas vezes é muito bandeiroso, né? O Rá-Tim-Bum, por exemplo, o professor Tiburcio e tal. É evidente que aquilo ali é um projeto de educação. Mas a minha veia, eu percebi agora, mais tarde, sempre foi educação e tecnologia, né? E tanto para usar as mídias no seu limite, né, de linguagem, de explorar a linguagem, quanto no sentido de tentar traduzir os conteúdos para a audiência que eu estou conversando. Se eu estou conversando com o YouTube é de um jeito, se eu estou conversando na TV aberta é de outro, na TV por assinatura é outro. Enfim, eu fui tomando consciência disso, eu creio, ao longo do tempo, e aprendendo que na hora de eu me comunicar, o mais importante não é o que eu estou falando, mas é o que o outro está ouvindo, né? É ter a consciência de que o mais importante é entender o que o outro ouviu para melhorar o que eu vou falar. Além disso, ele fala com todo tipo de público, né? O professor Tiburcio lá com o infantil, com as crianças, eu amava. E você fala com o público adolescente, você fala com o público adulto, mais velho. E aí, a criatividade, ela é usada de diferentes formas com essa galera. Eu vou falar com criança. Você é obrigado a ser flexível, né? E, por exemplo, eu amo rádio, né? Eu faço essa coluna na CBN há muitos anos. Então, o rádio é um veículo também que eu pude expandir muito esse jeito de ouvir para quem eu estou falando. No rádio, na hora, você recebe a resposta muito instantânea, assim. Eu acho um veículo incrível mesmo para aprender. Quem está começando com comunicação, eu acho o rádio uma super escola. E a internet no meio disso tudo ajuda demais, sabe? O que pode ser uma armadilha, né? Os veículos, desde o início, sempre tiveram muito receio da internet, né? Principalmente a televisão, acho que foi muito medrosa e perdeu muito tempo com isso. Hoje, felizmente, isso é uma realidade para todos, mas o fato não só da internet, mas todo tipo de interação que hoje a gente tem, com quem a gente se comunica, só pode ajudar a melhorar o que a gente faz, né? Isso é verdade. Isso é uma oportunidade
para quem quer trabalhar com comunicação, essa é a era de ouro, né, da comunicação, que é a era da comunicação de todos os lados, né? Para mim, a palavra mais importante hoje da comunicação e da criatividade é viés. Você entender os vieses e ver qual também é o seu viés, né? Para você poder ter uma comunicação mais aperfeiçoada nessa era que a gente vive. A palavra influenciador te incomoda? Não. Ela está desgastada um pouco, né? Tem várias palavras que estão desgastadas, que foram erodidas. Sabe quando tem uma erosão, assim, aquela palavra, você já não entende muito bem o significado dela? Então, assim, influenciador, a própria palavra digital, né? As pessoas usam digital para tudo, assim, que queira parecer mais bonito, mais moderno, né? Você viu o esparadrapo digital que está vendendo agora? Parece que é um esparadrapo assim, né? Super moderno. Você fala, gente, oi! Enfim, então a gente precisa tomar cuidado com o desgaste dessas palavras. Agora, o significado é o mesmo, quer dizer, influenciador é algo muito importante, né? Entender que hoje todos nós somos influenciadores em vários níveis, inclusive o cliente, né? Ele é um influenciador ao seu redor, né? Eu acho isso muito positivo. Antes, quem era influenciador era só quem tinha o veículo. Hoje, todos temos veículos. É verdade. Como escolher uma carreira que ainda não existe? Motorista de aplicativo, influenciador digital, analista de Big Data? Imagina você voltar no tempo e falar para sua tia dessas profissões. Vamos falar de Castelo Rá-Tim-Bum? Vamos. Porque fez parte da vida da gente, né? Você que está assistindo aí sabe disso. E há uma vontade de trazer o professor Tiburcio de novo, agora reinventado. Vamos falar reinventado, que é também uma palavra bastante usada. O que me estimula muito nessa conversa, é que agora, com a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, voltou tudo de novo, né? Então, essa é uma exposição que está rodando o Brasil e é impressionante o sucesso dessa exposição, com crianças que nem tinham nascido mesmo e que estão lá vendo e tudo mais. E um dia desse, eu tenho a língua muito solta e falei do professor Tiburcio, que é um personagem que eu tenho muito carinho. E eu tenho uma vontade de não refazer, mas de fazer um desenho animado. E aí, pronto, muita gente apareceu. Fiquei pensando, sabe o quê? Nele, nas redes sociais. Ele tendo ele tendo o próprio Instagram, por exemplo, acho que seria um barato, cara. Ou o próprio Twitter. O próprio Telekid, que é um garotinho que tem um smartphone, né? Que fica achando a resposta das perguntas e tal. Então, esses personagens aí são personagens que estão vivos, né? Isso é um presente e tanto, né? Você criar um personagem que tem mais de 20, às vezes 30 anos, e ele está vivo e tal. Então, me estimula, sim, a pensar em continuidade e, quando for a hora certa, vocês verão. Bom, eu tenho uma dica ótima de um livro para quem está preocupado com o futuro do emprego, né? Como é que vai ser essa relação dos homens com as máquinas, né? Se os robôs vão roubar os nossos empregos, que é isso aqui, Human Plus Machine. Um dos autores é o Paul Daugherty, que é o líder de inovação e tecnologia da Accenture, e ele dá uma visão muito clara de como, na verdade, essa combinação vai ser poderosa no futuro, como isso vai tornar a gente super profissionais. Então, mais do que roubar os nossos empregos, as máquinas vão fazer aquilo que o humano não nasceu para fazer. E essa combinação vai ser muito poderosa. Então, a gente vai poder focar mais no que a gente é melhor, na questão de criatividade, na questão de, enfim, de pensar, de inovação, de encontrar novos caminhos, enquanto as máquinas vão potencializar isso, ajudando a fazer coisas que elas fazem melhor que a gente. Então fica aí minha dica de livro, Human Plus Machine, vale a pena ler, super didático e com certeza vai deixar muito mais tranquilo quem está com medo de perder o emprego para uma máquina no futuro.
Intervalo e a gente volta já já. Né, Nina? Vamos de estreia por aqui da nossa série Novos Formatos. O Reclame faz um mergulho profundo nas novas maneiras de consumir e produzir conteúdo. E hoje a gente vai entender melhor um desses novos modelos. Vamos conhecer uma Instasérie que está sendo produzida de maneira completamente remota e veiculada no Instagram. A série se chama Alta Sociedade Baixa e reúne um time consagrado que está apostando nessa nova forma de se comunicar com o público. Eu tenho uma parceria com o Rodrigo Pita, um projeto, um coletivo de entretenimento que a gente criou chamado Timão. Eu estou baseada aqui em Los Angeles, ali no Rio de Janeiro, que é uma empresa que visa fazer essa ponte artística. E com a pandemia, tudo cancelado, acabou tudo. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Nenhuma atividade estava repondo esse buraco. Aí o Rodrigo teve essa ideia. A ideia de produzir a Instasérie veio realmente do meu pânico, eu sempre costumo dizer isso, de ficar durante uma quarentena, uma situação inédita, né, para todos nós, seres humanos, sem produzir. Como é que eu ia fazer para fazer o que eu mais gosto? E a gente começou a desenvolver, e aquele negócio que veio bem despretensioso, pra gente se divertir. O intuito inicial era realmente que a gente exercitasse aquilo que a gente mais gosta de fazer dentro das limitações que a gente tinha. Eu falei, Mariana, tive uma ideia, eu queria fazer uma série onde as pessoas estivessem todas dentro das suas próprias casas e que os atores pudessem usar as roupas que eles têm em casa agora, que os cenários dessa nossa história fossem a casa dos atores que a gente convidasse, enfim, que fosse meio um projeto que acabou virando um psicodrama entre todos nós. Começamos a ligar para os amigos. Ai, tá afim? Ai, quero pra caralho, vamos fazer alguma coisa, quero muito, vamos. E aí a gente foi juntando uma turma e quando viu a gente fez o primeiro episódio. E aí quando lançou foi um puta sucesso, as pessoas amaram e a gente já tava querendo saber, e o próximo, o que a gente vai fazer? Virou uma bola de neve e saiu aí, Alta Sociedade Baixa. O elenco é maravilhoso, isso é outro item da série que conseguiu juntar uma galera muito talentosa. Essa série eu tô tendo a oportunidade de trabalhar com pessoas de quem eu sou muito fã mesmo, como Tom Cavalcante, Samantha Schmutz, Gorete Milagres, Adriane Galisteu, Leonardo Midiorin. Aí tem participação do Carmo Della Vecchia, tem participação do Luiz Miranda, participação do Seu Jorge, enfim. Foi a Carol Conká, uma galera que foi se encantando com a história e com a estrutura. É imensurável a honra, na verdade, de participar desse elenco. Apesar de ser uma coisa que a gente faz sentado na nossa sala, a sensação é meio parecida com um set, né? A gente tá lá 4 horas com cada ator, então são 40 horas por semana só de filmagem, fora as edições. A gente desenvolvia uma linguagem, uma logística diferente. E aí é do mesmo jeito que a gente está fazendo essa entrevista aqui. Vocês aqui do lado, no Zoom, conversando comigo, me falando o que vocês querem. No caso da série, aí a gente corta, não, meio muito assim, muito assado, me mostra, a gente pega o celular, mostra na câmera do Zoom, vê se tá bom ou se não, aprova o take e vamos pro próximo. Você não tem humanidade. Você sabe que são 4 semanas sem uma drenagem linfática, sem academia, sem poder levantar um pezinho sequer? Mas, Arnoldo, as pessoas vão morrer! Lamento. É o destino de todos. Inclusive você já passou da hora. Você é um inconsequente, um covarde! Agora aqui eu vou com meu namorado que tá comigo nessa quarentena, ele me filma e eu não tenho tanto controle, porque você começa a descobrir a tua casa, você começa a ver o ângulo que funciona da tua casa melhor, porque eu tenho que contracenar com outros atores. E tem sido um desafio, porque além de cuidar de toda a parte artística que eu tô acostumado como ator, eu também tive que
ganhar conhecimentos técnicos. É bem trabalhoso, mas é muito interessante, muito divertido. Tem uma sensação de que tá todo mundo junto ao mesmo tempo. Tô tendo uma vivência de direção com eles que eu nunca tive e que vai ficar eternamente marcada na minha vida. Não é só uma direção, não é só uma atuação, não é só um dia de set, né? Esse dia de gravação e preparação, é claro que conforme o tempo foi passando, tudo se organiza de uma forma muito mais fácil e natural, mas mesmo assim eu ainda chamo de eventinho. Você já tem uma participação mais ativa no processo de finalização, né? Você escolhe um pouco mais, porque por mais que peçam todos os takes que você tenha feito, você consegue falar, não, esse eu não vou mandar nem a pau, esse que eu fiz, que não achei que tá bom, por mais que o diretor tenha achado. A gente tem um diálogo um pouco maior, a gente participa um pouco mais de outras etapas de uma produção audiovisual que a gente não participava. Amor, eu tô saindo das ruas em nome da campanha, né? Tenho abraçado gente, apertado mão de pobre, beijado, tudo em nome da campanha. Aliás, vocês fiquem tranquilos porque eu estou esterilizado. O imunizado solidário. Ótima campanha. A gente fez um desenho, uma logísticazinha, tipo um brinco, parece meio um jogo de tabuleiro, ó, com as personagens, pra gente ver quem tá onde dentro da sala. De formas que a gente desenvolve o jogo de câmera sem jogar o olhar pro lado errado. Tem, obviamente, se acontece um grande problema, você pode sempre flipar, mas às vezes o ator tem o cabelo pra esse lado. Você flipa numa cena, ele tá assim, na outra ele tá assim, fica esquisito. Então, esse cuidado foi ficando... No começo foi bem solto e a gente foi aprimorando. Agora, no final, a gente já tá usando mais, criando mais coisas. É como tudo na vida, né? Você vai aos pouquinhos, você vai aprendendo com a experiência e vai aprimorando. Então, não é um método conhecido, nunca tinha feito isso antes, se provou possível desde o começo. Os atores, eles ganham uma outra função, eles deixam de ser só atores, eles passam a ser figurinistas, iluminadores. É diferente nesse sentido, né, de quem tá ali no set mesmo com você. É um set mais individual para todo mundo. A gente escolheu o Instagram porque é uma plataforma neutra. Os artistas que a gente convidou, uns tinham contrato com o Multishow, outros tinham contrato com outras emissoras, que limitavam a reprodução da imagem deles em certos veículos. Oi, pois não? Boa noite, madame. Foi daqui que chamaram o Black Circle, serviço de preto, melhor serviço de cabo da praça? Não foi daqui não, mas... Engraçado você ter falado isso, que aqui em casa tá dando muito problema no cabo. Sério? A gente tá precisando, assim, de uma conexão de cabo a rabo. Mas o problema no cabo? Óbvio, onde mais seria? Ué, vai resolver isso agora. Você tá sozinho? Não, agora eu não posso, que eu tô rezando uma novena pra Nossa Senhora. Mas rezando? Com essa música aí? É Nossa Senhora da Disco. Conteúdo realmente dramatúrgico, produzido, de um jeito, apesar de caseiro, um pouco mais especial, era uma coisa que não tinha tanto, alguma coisa original. Aí a gente achou que o Instagram traria esse apelo inovador pra coisa toda. A gente percebeu que as pessoas passam uma puta parte do tempo, principalmente quando elas estão em casa ociosas, no Instagram, que o Instagram se tornou tipo um pontinho de encontro pra galera que tá sentadinha em casa no mundo inteiro. Então foi uma solução perfeita. Por ser Insta-série, tem que ser, não pode chegar mais do que 10 minutos. Então tem que ser menos de 9, 8 e 9, ainda assim com aquele medo das pessoas, tipo, estão vendo no IGTV, pode ser que veja a próxima, então tem que ter uma linguagem muito rápida e tudo, mesmo na interpretação e nos cortes, tudo é muito mais dinâmico do que na televisão ou mesmo no cinema. E acho isso fundamental num momento como esse, que a gente possa utilizar os meios de comunicação para estar junto, para criar conteúdo, para se manter em atividade, para acessar o público, né, para continuar essa comunicação com o público. Acho fundamental. Vejo que a arte ela se desdobra e ela se adapta a qualquer contexto. A arte é necessária em qualquer situação. Então, é uma forma da gente expressar as nossas emoções. O tema, ele tá bem fresco e acho que talvez, infelizmente, permaneça fresco por algum tempo ainda. A classe média, a classe alta brasileira, a forma como eles se comportam, né? Esse resquício do colonialismo que é tão latente,
E eu acho que é um tema, de repente, até mais em voga que o próprio Covid, né? Que é um negócio que já vem matando zilhões há 500 anos, não é um vírus novo, é um vírus bem velho. Eu acho que a comédia, ela acaba criando um espaço de reflexão. Que de repente você também se reflete rindo. E a reflexão através do riso, eu acho ela muito potente. O Rodrigo resolveu pensar nessa elite brasileira inconsequente. E falar de uma coisa atual. Acho que a gente tem a possibilidade com essa série de falar de algo de agora, muito atual. Então mexe com as pessoas justamente por isso. A gente vai colocando críticas da sociedade nesse roteiro, comportamentos politicamente incorretos, desvios de caráter, conduta. Então a arte serve para a gente poder olhar e se identificar ou não, rejeitar ou não, projetar nossos próprios fantasmas nessa obra. O clima das gravações é ótimo, o elenco é cheio de amigos, então foi um projeto que nasceu com a função de não enlouquecer durante a quarentena, ou seja, fazer uma coisa legal, que a gente estivesse em contato com os nossos amigos e fazendo o que a gente gosta, que é filmar. Uma série ultra independente, né, que seria, além de ser independente, não ter custado nenhum dinheiro, a não ser, obviamente, os recursos que a gente já tem na produtora. A gente está estudando 2 propostas para longa-metragem, então foi uma coisa que aconteceu de forma orgânica, mas teve frutos super bons. Hoje, com a tecnologia, não tem limite de você conseguir espalhar, expressar aquilo que você pensa, mostrar o seu trabalho, mostrar a sua arte. Com a social media, desde que você tem incentivo, que o trabalho duro e o coletivo conseguem expressar uma ideia com facilidade. Antigamente você tinha que estar ou no jornal, ou na televisão, incluía aí ou um jabá, ou você conhece quem é aquele, você teria que ser escolhido. Hoje em dia você não é escolhido por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Hoje em dia você é escolhido pela audiência, pela qualidade daquilo que você está mostrando. Você inova no instante que você não faz como certas cantoras que dão só R$50. Você dá o troco pra 100. Arrasou, quebrou tudo. Beijo, bitch! Sempre maravilhosa! Grandes mudanças aconteceram, realmente. Eu não sei como é que a gente vai voltar atrás em produções onde você usava 25, 30 pessoas e você fez com 3. Então, isso realmente aconteceu. Eu acho que isso vai mudar o jeito de fazer coisas. Durante esse tempo eu fiz clipes musicais à distância, tive outras experiências audiovisuais que não a série à distância. Tudo mudou muito, né? Mesmo em estúdio, com certeza, as leis de permanência, quantas pessoas podem estar, acho que isso no mundo inteiro vai existir uma sustentabilização necessária da área. Está sendo muito, muito interessante. Eu estou muito feliz e eu espero que a gente tenha uma vida longa. Estamos aí gravando já os primeiros 8 episódios da primeira temporada e estamos muito orgulhosos. O Reclame de hoje vai ficando por aqui, ó, com direito até a trollagem da filha, né, Ninão? Pois é, ó, muito obrigada a todos vocês que estão sempre aí com a gente, tá prestigiando o nosso programa. A nossa equipe tem se esforçado muito para continuar levando conteúdo inédito para vocês, mesmo em meio a essa pandemia, tá certo? E pra gente continuar juntos, faz o quê, Ninão? Vai nas suas redes sociais. Isso aí, segue a gente. Um beijo. Fomos!